Cruzeiro anunciou hoje também a contratação do volante Christian, 23 anos, jogador que estava no Atlético Paranaense. Assim como o Rodriguinho, o contrato do Christian também vai até o final de 2027. Dois jogadores jovens, né? O Rodriguinho com 21 anos, o Christian também contratado, 23 anos, contrato também de 3 anos com o Cruzeiro. O seu contrato vai até o final de 2027. Meio-campista, o primeiro volante contratado para o Cruzeiro para a temporada 2025. Nome que agrada? Christian, Diego de Leão. Particularmente eu não conhecia o Christian, tá? E quando eu não conheço o jogador, a primeira coisa que eu faço é eu vou pesquisar para ver os números e depois eu pesquiso para ver os lances, os melhores momentos, né? Mas não melhores momentos de 2 minutos, 3 minutos. Não, eu pego um vídeo mais longo que dá para ter uma percepção melhor. Então, o Christian tem 23 anos. Olha a diferença para o Rodriguinho. Ele tem 2 anos a mais, foi testado numa Série A, numa Sul-Americana e numa Copa do Brasil, né? Um nível acima do Rodriguinho, e ele teve quase 3.400 minutos em campo. Nós falamos que o Rodriguinho teve 1.200 ou 1.300. Nós estamos falando de mais do que o dobro, quase o triplo de minutagem numa liga mais forte. Então o Christian tem 24 jogos pelo Brasileiro, 6 pela Copa do Brasil, 12 pelo Paranaense e 11 pela Sul-Americana. Ele fez 6 gols no Atlético Paranaense e 4 assistências. Isso também me chama a atenção, comparando também com o Rodriguinho, que é um jogador que joga numa linha à frente. O Christian é volante, ele joga numa linha atrás. Sim. E ele fez mais gol e deu o mesmo número de assistência. Ele fez 2 gols a mais que o Rodriguinho. E aí eu fui ver os gols do Rodriguinho, do Christian. E sabe o que me chamou a atenção? A versatilidade do Christian e o quanto ele pisa dentro da área. E como eu trabalho com base, eu olhando ele assim, falei, cara, ele fez 2 gols de cabeça como um centroavante. Falei, é bem possível que nas categorias inferiores ele jogava à frente, porque ninguém nasce com isso é desenvolvido. Ele devia jogar à frente, ele devia ser um atacante, um homem de beirada, um meia, e ele foi sendo recuado durante o tempo, chegou no profissional, virou volante. Porque ele tem muita facilidade de pisar na área e finalizar, cara. Ele faz gol dentro da área, fez 2 gols de cabeça e fez também um gol também de um chute a média distância. Então, dito isso, parece que é um jogador interessante pela idade, o Cruzeiro não teve que fazer investimento, um jogador jovem, com muita força física, muito contundente. É mais uma oportunidade do Cruzeiro de trazer alguém sem ter que gastar, né, Deleon? Sem ter que gastar, e se encaixa muito no estilo de jogo do Diniz, que são volantes que pisam dentro da área, que chegam como elemento surpresa, que aparecem como terceiro, quarto atacante, mas não precisa necessariamente de iniciar o jogo como atacante. É jogador que taticamente funciona bem dentro do estilo do Diniz. Seja bem-vindo, que possa trazer muita alegria pro torcedor, né? Tomara que o Christian chegue, né, e consiga se estabilizar no time do Cruzeiro e fazer o que os últimos contratados não conseguiram, né? Que o Wallace não teve um bom desempenho. Na verdade, ele ficou um bom tempo aqui no Cruzeiro, primeiro brigando com a sua forma física, né? Que o Wallace estava um boi. Sim. Com todo respeito, e quando ele chegou, na reta final, ele até deu uma secada, deu uma enxugada, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Pô, o Cristiano deu uma emagrecida. Mas, fisicamente, tecnicamente, sabendo do potencial e do que ele fez na Europa, o Wallace até então foi um desastre no Cruzeiro. Na final da Copa Sul-Americana, então, teve participação direta ali nos gols que o Cruzeiro tomou no começo do jogo ali contra o Racing. Não foi bem. Os outros que a gente tinha para a posição ali é o Ramiro, que já foi embora, Lucas Silva, que provavelmente vai permanecer mais uma temporada no Cruzeiro, o Fernando Henrique, que é uma incógnita, praticamente não jogou. Então o Christian chega aí e chega para brigar pela titularidade, tá, Deleon? Acredito aí que chega para brigar pela titularidade. Talvez ali com as outras peças que o Cruzeiro vai trazer, o Rodriguinho talvez não tenha tanta
já comece jogando tanto assim, porque você tem o Dudu de um lado, tem o Matheus Pereira, tem um Gabigol, Sim. conforme for o esquema que vai jogar o Diniz ali, mas o Christian deve ter mais oportunidades, porque é um setor que tá carente demais do Cruzeiro. O ataque também tá, para poder falar a verdade, mas o Cruzeiro tá fazendo contratações de peso aí pra poder trazer. E teve investimento sim, tá, gente? Ele não veio de graça igual o Rodriguinho, não. Perdão aí, eu falei errado. Os atacantes que o Cruzeiro estão contratando são atacantes de grife, cara. O cara, ele chega... Cara, Mas é que joga, né? Grife joga, né? É igual chegou o Cássio. Gente, currículo conta no futebol, tá? Isso não existe. Aí chegou, não mostrou, aí o cara começa a ser questionado e ele vai perder a titularidade. Agora, quando ele chega, e ele chega com o histórico, o currículo dele, ele vai jogar. O Dudu vai jogar, o Gabigol vai jogar, assim como o Cássio chegou e jogou. Agora, se vai permanecer, aí ele vai ter que ter número e vai ter que ter desempenho. Agora, o Christian chega num setor, aí eu vendo muita gente falando, nossa, mais um volante, não sei o quê, não sei o quê. Gente, o Cruzeiro não tinha volante, não. 17 para 18 milhões, tá? O valor aí do que o Cruzeiro tá reais, investindo, né? No reais. Christian, isso. Isso. O Cruzeiro não tinha volante, gente. Não tinha volante que sabe sair jogando. Tinha um monte lá, número tinha um monte. Agora, jogadores, volantes com passe vencedor, com passe para quebrar a linha, passe de construir. Você lembra que a gente vivia falando nas transmissões e vocês viam em casa, cara, os volantes do Cruzeiro só tocavam para trás. Só tocava de lado, tocava para trás. O Cruzeiro precisa de volantes e zagueiros que, se tiver que dar um passe para frente, um passe mais difícil, um passe para... Porque os atacantes estão marcados, os meias estão marcados, eles precisam conduzir a bola, dar um drible e armar uma jogada. Eles têm essa capacidade, entendeu? E acabei de falar que o Christian é um volante que pisa dentro da área adversária. Ele não fica só ali na contenção. Então eu acho que é uma sacada interessante. Agora, tem que chegar aqui e jogar, né? Pra gente ver se vai dar certo. O Cruzeiro também está, vamos usar aqui agora a matéria do portal Deus Me Dibre, né? Pra gente poder falar da chegada de mais um reforço que o Cruzeiro está acertando. Dessa vez, o Bolazier. Cruzeiro encaminha acordo de uma temporada com o atacante Bolazier Criciúma. A matéria do Deus Me Dibre foi escrita pelo Iron Luiz, jogador congolês, Odeleon. Yannick Bolazier. Tá no final de vínculo lá com o Criciúma, vai ficar livre no mercado, 35 anos. E o contrato dele é contratinho de 1 ano, tá? Contrato de janeiro a dezembro. Ele também vai passar por exames médicos. Ele estava na mira aí de outros clubes da Série A e também é mais um jogador que vem para o Cruzeiro com o aval do técnico Fernando Diniz, tá? E o Cruzeiro entende aí que ele é uma boa oportunidade de mercado para poder compor o elenco, visando as competições de 2025. Abraçando aqui o Arthurzinho, mandando um salve de Waterton, lá de Massachusetts, e mandou aqui que é uma máfia, mané. Tamo junto, Arthurzinho. O Bolazier, 35 anos, como a gente falou ali, mais de uma situação, o Cruzeiro tentando ali aproveitar a oportunidade. Aí eu já nem vejo, eu já enxergo ali, mais como a própria matéria fala, um bom jogador para poder compor elenco. Eu não vejo ele chegando aqui para ser um cara titular, para jogar, por exemplo, Bolazier de um lado, Dudu do outro. Eu não acho que seria o caso. Mas aí, Deleon, é que entra... aonde que entra, aonde o futebol surpreende a gente, porque às vezes de onde a gente menos espera acontece, de onde a gente mais espera, a gente não vai pra frente. Então, qual que é a ideia do Cruzeiro com o Bolazier? A ideia é ele chegar e ser um cara para poder compor o elenco. Pô, precisou ali de um jogador de velocidade, tem ele ali para poder fazer a função, mas pode ser que o cara chegue e dê certo também, né, e acabe conquistando o seu espaço. Mas Bolazier, sei lá, Yannick Bolazier, 35 anos, final de contato com o Criciúma, acerta com o Cruzeiro aí a temporada 2025, contrato de 1 ano, Diego de Leon. Aí, ó, Bolazier fez 34 jogos pelo Criciúma nessa temporada de 24, ó, você vê, menos minutos que o Christian e, digamos, o dobro de minutagem que o Rodriguinho. São 2.400
36 minutos, ele fez 8 gols. Você vê que é um jogador mais agudo. Os números falam, gente. Eu gosto de falar de número, cara. O número fala. O cara, ele tem menos minutos e faz mais gols. Por quê? Porque ele tá mais perto do gol. Ele tenta mais vezes, mas consequentemente vai errar mais. Então ele tem 8 gols na temporada. Ele fez 8 gols nessa temporada, 4 assistências, são 34 jogos. Aí eu venho aqui, ó, pra tabela de artilheiro do Brasileirão. Vamos pegar. Ele fez 8 gols no Brasileiro. Tá? O Bolazzi. Sabe quem fez 8 gols no Brasileiro? Quem? O Alan Patrick, do Internacional. O Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Vargas. O Savarino, do Botafogo. O Paulinho, do outro lado. O Sacha. Quem mais? Lucero, do Fortaleza. O Borré, do Internacional, que ganha uma bagatela de dinheiro, fez 9. O Garro, que para mim é um dos melhores meio-campistas do Brasil, fez 10 gols. Então, para você ver que o Bolazzi, num time muito pior, que inclusive caiu, né? O Criciúma foi uma das equipes que caíram, ele fez 8 gols, meu amigo. Sem ter gente para dar assistência para ele, sem ter lateral para ir no fundo fazer o arco, entendeu? Então, esses números são importantes. Então, eu vejo como você viu aí, Diogo. Eu vejo interessante o Bolazzi. Vem para compor, vai ser aquele cara que vai entrar nos 15, nos 20 do segundo tempo, manter o mesmo nível e, de repente, se demole, meu amigo, o cara fala o seguinte, velho, é meu último contrato, é minha última oportunidade de futebol. Eu vou dar a vida. Não, e o cara tá dando um salto, com todo respeito, né? Essa do Criciúma vindo pro Cruzeiro. Tá dando um salto. Então, mas vai que ele chega aqui, ele enxerga dessa forma e fala assim, cara, eu vou treinar mais que todo mundo, eu vou me dedicar mais que todo mundo. E um cara desse chega aqui, gente, desacreditado, terceira opção, quarta opção, às vezes vira coisas do futebol.